Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa da TV USP de Bauru que mostra tudo o que acontece aqui no campus, onde funciona a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais. Hoje vamos falar sobre a importância da colocação do flúor no abastecimento de água. A fluoretação das águas é considerada mundialmente uma das principais medidas de saúde pública na área de odontologia. Isso porque o flúor tem forte capacidade de ação contra cáries. Em Bauru, a adição da substância no abastecimento de água é feita há mais de 4 décadas pelo Departamento de Água e Esgoto, o DAE. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui hoje o professor José Roberto Magalhães Bastos, que é docente da FOB da USP. Professor, muito obrigado por sua participação conosco. Obrigado, bom dia. Professor, por que o flúor é importante na água? O flúor tem uma história longa, começou pelos anos 1800, as principais pesquisas já, depois principalmente, obviamente, nos anos 1900, né? E durante a década de 1930 a 1940, houve grandes estudos, principalmente no Canadá e nos Estados Unidos, e houve a demonstração de que quando o flúor é colocado na água de abastecimento em níveis adequados, e esses níveis adequados há muitos estudos, não é? Há tabelas hoje bem referendadas e aceitas internacionalmente, ele realmente previne a cárie dentária, ele se incorpora ao esmalte dentário, fazendo com que a cárie dentária diminua consideravelmente. O senhor falou desses níveis adequados, que existem vários estudos. Tem que ser controlado essa aplicação do flúor? Tem que ser controlado. O flúor é um elemento químico, nós falamos que ele é da família dos halogênios, certo. Flúor, cloro, bromiodo. Ele é um elemento químico eletronegativo, eu não vou falar muito cientificamente aqui, porque há todo o telespectador que assiste, né? Mas ele é super importante para a saúde do ser humano, mas ele também tem que ser usado como qualquer medicamento, agente preventivo, qualquer coisa que nós usamos, qualquer droga que nós utilizamos, né? O flúor é uma droga, então qualquer droga que nós utilizamos para o nosso bem-estar também poderá ser um veneno. Então ele em baixas doses, em muito baixas doses, ele não faz efeito na saúde humana. Em altas doses, ele pode provocar doenças sérias até no ser humano. E nas doses adequadas, nós vamos dizer que para Bauru, por exemplo, 0,7, 0,8 partes por milhão de flúor na água, é uma dose considerada adequada. Então ele vai provocar os benefícios. Mas então ele tem que ter uma tabela, principalmente de tempo e temperatura. Quanto mais frio for o país, a região, a cidade, você vai usar mais flúor, porque você vai ingerir menos líquido. Quanto mais quente, como aqui o Bauru, por exemplo, é uma cidade quente, o Brasil de maneira geral é quente, né? Então nós ingerimos muito mais líquido, muito mais água. Aí você tem que diminuir essa concentração de flúor. Então existe uma tabela que se adequa dentro dessa questão de tempo e temperatura, aquilo que digamos assim que seja ótimo para o ser humano, ou mais adequado, ou mais perigoso porque está em excesso, ou não faz efeito porque está com a concentração diminuída. Professor, mas eu estou tomando essa água que não tenho noção de quanto flúor tem. Tá. Quem faz esse controle? O controle, na realidade o controle de flúor a gente fala que é feito um heterocontrole. Heterocontrole é uma palavra que vem da saúde pública mesmo, né? Quer dizer, nós fazemos vigilância. Fazemos vigilância daquilo que nós estamos usando, tudo. A saúde pública de qualquer país, que uma saúde pública que seja séria, ela tem especificidades. Uma delas é a vigilância sanitária. Tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, tudo que a gente usa, produtos, até roupas, tudo tem que passar pela vigilância. Você tem que estar, é um termo técnico da saúde pública. O heterocontrole é um termo técnico, quer dizer, você não pode, por exemplo, o próprio órgão que faz a fluoretação, ele faz o seu controle interno, mas o valor que deve ser dado ao heterocontrole é do controle externo àquele órgão, entendeu? Então, por exemplo, a FOB costuma fazer o heterocontrole do flúor em Bauru. Desde 2004, isso já é feito em Bauru. A primeira cidade a fazer o heterocontrole foi São Paulo, 1990, já faz muito tempo atrás.
Mas Bauru faz desde 2004, embora a fluoretação tenha começado em outubro de 75. Ok, professor, só para a gente falar de uma maneira bastante sucinta, qual que é a ação do flúor na boca, no dente? Existem diferentes formas, né? Tanto o sistêmico quanto o tópico. Qual que é a aplicação mais adequada hoje, o efeito melhor que o flúor tem? Existem teorias que há 30 anos atrás, ou mais, obviamente, o flúor fazia efeito quando ele era ingerido. Então, o principal efeito do flúor é o flúor ingerido, aquele líquido que você bebia fluoretado. Então, vamos falar da água de abastecimento da cidade, mas o líquido fluoretado em geral. Mas essa teoria do flúor ingerido, ela veio se diluindo um pouco com o passar do tempo. O flúor tópico, que é o flúor que se você coloca no local, no dente, na boca, ele era visto em segundo plano e isso acabou sendo ultrapassada, essa teoria. Hoje a gente tem uma compreensão científica mais sólida, não é? Eu estava comentando antes sobre a questão da verdade de plantão, né? Temos sempre uma verdade de plantão na ciência. Isso pode mudar a cada dia. Então, o que nós sabemos hoje é que o flúor, quando ele é usado topicamente, quer dizer, quando ele fica na boca o máximo de tempo possível, nas concentrações adequadas, ele vai então beneficiar esse dente através da incorporação do flúor ao esmalte dentário. Na realidade, existe a fluoretação da água, que é um método sistêmico tópico, porque a água também passa pela boca. Existe a saliva fluoretada, que acaba também concedendo níveis baixos de flúor, mas suficiente para manter essa boca num ambiente fluoretado, né? Então existe o sistêmico, que é o ingerido, o tópico, e existe o sistêmico local, que é aquele que faz efeito através da saliva. O tópico hoje, então, seria o mais adequado? O tópico hoje seria o mais aceito cientificamente. Como eu disse, embora essa verdade ela exista, não somente porque a fluoretação é uma lei, né, de 1974, muita gente até não sabe disso, mas é uma lei 6.050, de maio de 74, ela colocou que o flúor deve ser utilizado na água de abastecimento público. Aí depois disso vem portarias, enfim, uma série de acertos, mas essa é a realidade. É lei e deve ser utilizado da maneira como a ciência determina. Isso tem realmente sido feito. Bom, professor, então por que a água tem que ser fluoretada? A água deve ser fluoretada justamente porque nós usamos água em toda a nossa alimentação. A gente só pensa na água que a gente está tomando, não é? Mas você usa água para fazer feijão, usa água para fazer arroz, que são as comidas básicas, não é, da população brasileira. Então, existem vários alimentos para fazer sucos, refrescos em casa. E a água mesmo, a gente sabe que deve estar tomando, em média, 2 litros de água por dia, né? Há pessoas que tomam até mais, há pessoas que ingerem menos, mas então ela está passando por essa boca. Então existe um primeiro efeito que é o efeito local. O primeiro efeito da água fluoretada é o efeito local, passou pela boca. Depois ela é ingerida, é recuperada no organismo e aí ela é passada para a saliva, numa concentração já menor, mas você o tempo inteiro, que o que importa no flúor é a presença física dele na boca, o tempo todo. Quanto mais tempo você tiver flúor na boca, melhor, nas doses adequadas, porque o flúor não pode ser utilizado fora das doses adequadas, já falamos disso, né? Então, é isso, quer dizer, você tem um efeito local, você tem um efeito sistêmico, que ele volta, inclusive, ele banha esse dente por dentro do dente, e ele tem um efeito tópico depois, quando ele é reciclado através da saliva. Então, é um conjunto de efeitos que faz com que esse conjunto a água deva permanentemente ser fluoretada. Ele age em todas as etapas, assim. E por toda a vida, não somente para a criança, mas para a idade adulta também. Professor, vamos fazer um breve intervalo, voltamos já falando sobre a fluoretação das águas.
Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui o professor José Roberto Magalhães Bastos, que é docente da saúde coletiva aqui da FOB. Professor, a fluoretação em Bauru começou mais ou menos na década de 70, como o senhor disse no outro bloco. Sim. O senhor já estava aqui por Bauru, como que foi essa época? Foi interessante, porque eu cheguei em Bauru em julho, agosto de 75. Certo. E a lei da fluoretação é de 74. Obviamente, uma lei federal, muita gente desconhecia isso. Então não estava sendo aplicada aqui em Bauru? Não havia fluoretação de água. E nem se sabia que era obrigatório. E eu chegando logo em Bauru, jovem, né, com 20 e tal anos de idade, e já vim da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde já tinha passado por concurso, mas era professor lá, e a USP acabou me contratando naquela época. Eu cheguei na cidade e já houve esse desafio. A cárie dentária era avassaladora, né? Você ia numa escola, olhava a boca das crianças, estava toda destruída. Em escola, seja rico, seja pobre, o que fosse. O rico tinha uma diferença porque ele podia pagar para consertar os dentes. Mas as pessoas de menos poder aquisitivo eram atingidas e como é que fazia? Perdia os dentes, eram as extrações. Então, havia necessidade de um método mesmo. E como a fluoretação já era reconhecida principalmente nos Estados Unidos, onde o país inteiro praticamente usava água fluoretada, aí eu acabei fazendo declarações aqui para a imprensa, né, procurando colaborar. Olha, tem uma lei nova e tal. E aí o DAI tinha um engenheiro, que era o presidente do DAI, ele ficou um pouco incomodado com isso. E ele conversou com um professor nosso aqui, que era amigo dele, e esse professor veio falar comigo. Pô, José Roberto, você chegou aqui agora, já provocou tal. Eu falei, olha, existe uma lei, mas como? Eu falei, vou fazer um documento técnico. Aí eu preparei um documento técnico de umas 4, 5 páginas e dei esse documento para esse professor, amigo meu, que está aqui na faculdade até hoje. E aí ele levou para esse amigo dele, que era o diretor do DAI, e aí ele sensibilizou. Puxa, eles não sabiam daqueles dados, né? Enfim. E aí houve também clubes de serviço, tipo Rotary, Lions, sim. Que se envolveram nisso, as forças da comunidade. Então essa fluoretação começou em outubro de 75, já começou a fazer a fluoretação da água, foi muito rápido. E aí teve toda a sequência da fluoretação até hoje, o que acabou dando certo em Bauru. Professor, são 41 anos, então agora completaram 41 anos da fluoretação. O senhor faz levantamentos, a FOB faz levantamentos sobre o índice de cáries. Sim. Deu para perceber uma evolução grande em Bauru, professor? Como que era naquela época, como estamos hoje? Deu para perceber, assim, visivelmente. Até para quem não é do ramo, quer dizer, quem não está no ramo científico, sim, digamos assim, da universidade, é fácil de compreender. A cárie dentária é medida principalmente através de um índice, né? Esse índice ele chama-se CPOD. Não somente esse é o índice principal e na época esse era o índice utilizado e até hoje se utiliza um pouco. O que significa essa sigla, professor? CPOD é cárie, C de cárie, P de perdidos e O de obturados, que era o termo que se usava antigamente, né? E D de dente. Então CPOD é cariados, perdidos, obturados, dentes perdidos, cariados e obturados. Certo. E essa é a sigla. E esse dente, segundo a Organização Mundial de Saúde, havia uma tabela, existe até hoje, onde quando esse índice fosse maior que 6,6, era muito alto. Daí de 6,6 em diante, aos 12 anos de idade, quer dizer, em média, 6,6 dentes atacados de cárie por pessoa, não existe 0,6, óbvio, né? Mas é uma média, 6,6. Se fosse acima, era considerado muito alto e não tinha índice maior. Pois aí eu fiz o primeiro levantamento epidemiológico de cárie dentária em Bauru, né? Logo que a água foi fluoretada em 75, em outubro, foi logo depois que eu cheguei, houve uma revolução nesses termos aí, a cidade fluoretou as águas, e quando chegou em 76, então eu já fiz o primeiro levantamento epidemiológico para servir de base, nós chamamos de dados de baseline, certo, os dados de base para você ter uma plataforma para ver aonde ia chegar esse flúor, esse benefício do flúor mais tarde. O índice CPOD em Bauru aos 12 anos de idade, na época, foi 9,89. Extremamente alto. Bem acima da pior média. A pior era maior que 6,6.
Então era 9,89, é uma coisa assim absurda, né? E era o Brasil inteiro, era assim, e muitos países do mundo também. Com o advento do flúor, não só no Brasil, em outros países também, a cárie dentária começou a cair. Então, em 1976, né, era 9,89. Depois, já em 1990, já era 3,89. 3,8, né? Não tem bem decorados, o número não importa isso. E hoje em Bauru é 1, pouco. Ela caiu de 9,9 para 1, aí depende do levantamento, tem um bairro que é um pouco mais, um pouco menos, mas vai dar 1 e pouco. Aí você pensa que aos 12 anos de idade a criança deve ter um dente cariado. Outro aspecto muito importante é que dos 9,9 do CPOD, cariados, perdidos, obturados, a grande parte desse percentual era de dentes perdidos, era o P, não era só cariado. Essa cárie ela era assim, avassaladora. Ela atingia o dente da criança, às vezes 6 meses depois já tinha que extrair o dente. Era muito rápida, porque a boca estava tão contaminada e não tinha flúor para proteger. Então a evolução era muito rápida. Perdia-se, o dente era atacado de uma maneira assim, inacreditável, né? Como eu, na época, eu mesmo, né, eu ajudava a fazer os levantamentos, depois você vai fazendo a carreira, outros vão fazendo. Mas na época eu fiz muitos, examinei milhares e milhares e milhares de bocas. Era uma coisa assim, você olhava uma boca de uma criança e dava vontade de chorar, porque por onde começa esse tratamento, né? Agora, hoje não. Hoje tem escolas que você vai... Hoje Bauru já tem 60%, 70% de crianças livres de cárie. Quer dizer, não tem cárie nenhuma na boca aos 12 anos. Naquela época era 0,4%, 0,3% sem cárie. Hoje é 60%, 70% sem cárie. Quer dizer, então é um negócio assim. E foi um fenômeno que não aconteceu só em Bauru. Esse fenômeno aconteceu no país inteiro, que fluoretou as águas e tal. Nós temos programa em Rondônia, por exemplo, onde o índice de cárie é muito elevado ainda. A cidade não tem fluoretação de água. Como tem o dentifrício fluoretado, isso ajuda em parte. A gente não tem controle sobre isso, como é que a mãe usa, se usa em casa ou não. Não é um método de saúde pública, né? Quer dizer, um método que as pessoas usam se querem. Se não tem educação em saúde, elas nem escovam os dentes, então é um desastre. É um conjunto de ações, né, também, além da fluoretação. Existem as políticas públicas, né? As políticas públicas são super importantes para você manter esses projetos, esses programas funcionando adequadamente, né? Senão, não vai. Ok, professor, vamos fazer mais um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui o professor José Roberto Magalhães Bastos, que é docente da saúde coletiva da FOB. Professor, a gente falou bastante de Bauru no bloco anterior. Como que hoje Bauru está em relação ao restante do Brasil? Segue mesmo esse padrão ou tem até um destaque por ter começado há tanto tempo a fluoretação? Não, eu posso até supor que Bauru, tendo começado a fluoretação logo depois da lei, né, Bauru não foi a primeira cidade a ser fluoretada. Certo. A primeira cidade a ser fluoretada em São Paulo foi Marília, se não me engano, em 1958, antes da lei. Muitas cidades fizeram fluoretação antes da lei, porque as pessoas já conheciam sobre o flúor dos Estados Unidos, não havia lei, mas você fazia uma lei municipal e fluoretava a cidade e tal, né? Mas Bauru seguramente está entre as cidades, estava já na época, quer dizer, a partir de 1975, nós temos vários trabalhos até publicados sobre a fluoretação em Bauru e seus efeitos, né? E Bauru começou a entrar no rol das cidades protegidas pela ação benéfica do flúor, o que se dá até hoje, quer dizer, hoje nós mantemos um patamar de cárie aceitável, digamos assim. Obviamente, nós sempre pretendemos, né? Nós de saúde pública, de saúde coletiva, nós temos, geralmente quem é de saúde pública é muito acusado, saúde pública é ruim, é isso, é aquilo. Saúde pública trabalha 24 horas por dia para a população. Existem coisas ruins, como em todas as profissões, e aparece muito mais as ruins porque
é uma coisa que a saúde pública ela afeta 210 milhões de pessoas nesse país. Então, tudo que é ruim aparece logo. É diferente de um programa que é pequeno, num lugarzinho pequeno. Né? Ainda mais relacionado à saúde. É, à saúde. E com razão. Quer dizer, eu sou um cidadão como outro qualquer, embora seja a minha área. Faço a minha parte, procurei fazer a vida inteira, até agora. Mas a saúde pública é muito importante para o país. Ela é muito importante, mas eu perdi o escopo da sua... Não, em relação a Bauru. A Bauru. Então, Bauru, a fluoretação é feita de maneira adequada, atingindo praticamente toda a população, 99%, eu vou dizer assim, porque sempre tem um resíduo, não é? Mas de maneira adequada, o heterocontrole é bem feito, e evidentemente que pode existir uma pequena falha aqui ou ali que você vai sanando com essa vigilância, com o heterocontrole. É essa vigilância que permite dizer, olha, o poço tal não está bem fluoretado. Aconteceu com o técnico não veio esse mês, houve um problema na máquina. Quer dizer, como é de baixo custo, a fluoretação custa aí uma caixa de fósforos por pessoa por ano. A gente fala em dinheiro, o dinheiro muda, né? Então é muito barato assim para a cidade. Então você vê que a gente não faz conta assim de fluoretação. O senhor falou 99%. Então a fluoretação é feita tanto na água captada do Batalha, que abastece 40%, cerca de 40% da população bauruense, quanto a dos poços. Sim. Entendi. Todos são fluoretados. O custo antigamente, embora sempre fosse baixo, mas quando se começou a fluoretação, a gente tinha que trazer para o Brasil um aparelho, um equipamento enorme que vinha de Massachusetts, nos Estados Unidos, para fazer o arrasto de flúor. Era muito interessante aquilo, porque é uma coisa, não sei quantas toneladas para jogar um pozinho na água. A gente até ficava assim, mas depois as coisas foram mudando e hoje é muito simples fazer fluoretação, não tem mais dificuldade assim nenhuma. É um controle fácil de fazer, diria assim. Professor, com base em tudo que a gente conversou, a gente pode falar que a gente caminha por uma geração sem cáries? Olha, eu diria para você que nós já temos uma geração sem cáries, né? 100% da população sem cáries, não, obviamente. É uma meta, é isso que eu queria falar. Nós somos sonhadores, né? Cada profissão, você é um jornalista, você é sonhador com a sua profissão. Você sonha no ideal, meta, né? Você ideal, sonha né? sempre com o ideal. É um sonho nosso, é um sonho, eu diria, há um filme chamado Um Sonho Possível, não é? Quer dizer, é um sonho possível. Mas eu não diria que é num estalar de dedos, mas nós já temos hoje, só em você passar aos 12 anos de idade, 0,3% para 60%, 70% livres de cárie, isso é uma coisa extraordinária, porque só quem viveu realmente naquele passado, que você pegava as crianças, todas tinham a boca, não só com cárie, mas com avassaladora cárie extremamente destrutiva, e agora não é mais assim. Quer dizer, então, já existem lugares com mais de 90% de crianças livres de cárie. Então, a tendência é, seguindo os padrões e as políticas públicas sérias, e as pessoas acreditarem que isso é necessário realmente fazer direitinho, e os pais ensinarem os filhos, as famílias, os clubes, as igrejas, enfim. A sociedade tem que estar toda unida contra qualquer outra doença, como Zika, como, enfim, o câncer de pele. A boca é a porta de entrada de tudo. A gente tem que proteger essa boca. E a fluoretação de água de abastecimento ainda continua a ser o método de preferência dos cientistas, eu acho, em primeiro lugar, que é para poder colocar à disposição das autoridades sanitárias e seguir o seu papel de nós chegarmos nessa geração sem cáries. É o nosso sonho, um sonho possível. Professor, só para a gente finalizar, é importante deixar claro que a higiene bucal também é muito importante, não é só tomar água com flúor, né? A higiene bucal é super importante, ainda mais porque existe o flúor. Porque os dentifrícios ou as pastas de dente não eram fluoretadas no Brasil. Elas passaram a ser fluoretadas nos Estados Unidos na década de 60 e vários países foram adotando essa pasta de dente fluoretada. E hoje praticamente todas são, a não ser que alguma criança tenha alergia ao flúor, né? Quer dizer, que haja um motivo específico, isso é uma entre
tantos milhões, as pessoas usam pasta de dente fluoretado de maneira adequada, né? A gente não é a questão de conversar aqui agora, mas então a higiene dental, ela deve ser feita, essa higiene da boca, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, quantas vezes necessárias forem, porque você também está fazendo um aporte de flúor em uma concentração maior que na água do que a da água e está fazendo esse efeito local na boca. Então, higiene ela é útil em todo o nosso organismo, né? Na porta de entrada, não precisa nem dizer, né? Porque senão você está com a boca contaminada e colocando esses micro-organismos o tempo inteiro na boca sem limpar. Obviamente, você vai ter outros problemas além dos problemas de ter dentes cariados. Ok, professor, eu queria mais uma vez agradecer pela sua participação conosco. Eu que agradeço, espero que seja útil para os nossos telespectadores aqui da TV USP. Muito obrigado, professor. Obrigado. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado, se informado e até a nossa próxima edição.